Bom dia, hoje vamos falar sobre fichas técnicas. Portanto, as fichas técnicas permitem uma análise dos desvios entre o que foi planeado de acordo com a ficha técnica e aquilo que aconteceu na realidade. Portanto, de um lado vamos ter as fichas técnicas, do outro lado vamos ter aquilo que aconteceu na realidade e vamos analisar os desvios entre uma coisa e a outra. Portanto, as fichas técnicas fornecem-nos informação sobre as matérias-primas que são necessárias para produzir um produto. São muito utilizadas, por exemplo, na restauração, mas podem ser utilizadas noutras áreas. Temos então as matérias-primas, a informação que nos vai interessar, a quantidade, e vai-nos interessar também o preço de compra das matérias-primas. Temos aqui um pequeno exemplo de uma ficha técnica. Por exemplo, neste caso, para fazer um arroz de marisco, temos aqui os ingredientes, temos as quantidades, temos os preços, portanto, quantidades em quilos ou litros e preços também em quilos ou litros. Depois temos o procedimento. O que nos vai interessar, portanto, as quantidades e os preços de cada um dos ingredientes, de cada uma das matérias-primas necessárias. A lógica será agarrar no consumo de matérias necessário para produzir uma unidade e multiplicar pelo número de unidades produzidas. Portanto, nós, por exemplo, voltando aqui um pouco atrás, se queremos fazer um arroz de marisco para uma pessoa, portanto uma unidade, portanto vamos precisar aqui de 0,1 kg ou 100 gramas. O que vamos fazer é, se quisermos produzir o mesmo arroz de marisco, mas para 100 pessoas, temos que multiplicar estas quantidades por 100 pessoas. Esta e todas as outras. O preço é unitário e mantém-se, portanto, vai se manter. E, portanto, basicamente a lógica será o consumo necessário para produzir uma unidade vezes o número de unidades produzidas. Vai ser igual ao consumo das matérias de acordo com as fichas técnicas. Os consumos que devemos ter para produzir esse número de unidades, os consumos previstos de acordo com as fichas técnicas. Normalmente este número de unidades vai ser, consoante o controle que se queira fazer, diário, semanal ou mensal. E aqui também os consumos serão diários, semanais ou mensais, consoante aquilo que se pretenda. As fichas técnicas vão permitir comparar os consumos das matérias de acordo com as fichas técnicas com os consumos que realmente tivemos. Portanto, vai-nos permitir comparar estas duas coisas. Vamos poder analisar os desvios depois em valor e em percentagem e fazer uma análise cruzada do valor com a percentagem. Vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui um produto X, portanto, agora, neste momento, organizados por produto. Temos o produto X, temos o produto Y e o produto Z. Temos aqui as matérias-primas. O produto X vai necessitar das matérias-primas A, B e C. Estas quantidades, este preço unitário e aqui a quantidade vezes o preço unitário. O produto Y a mesma coisa, portanto vai necessitar das matérias-primas B, C e D, as quantidades, os preços unitários, aqui a quantidade vezes o preço unitário. E temos aqui o produto Z também, as matérias-primas necessárias que vai necessitar é o C, o D e o E. Temos aqui as quantidades necessárias para produzir uma unidade do produto Z. E temos o preço unitário e a quantidade vezes o preço. Portanto, estas serão as fichas técnicas necessárias para produzir uma unidade, quer do produto X, do produto Y ou do produto Z. E temos aqui informação que foram vendidos, portanto, 100 unidades do produto X, 120 do Y e 80 do Z. O que é que temos de fazer? Agarramos na ficha técnica e multiplicamos de facto pela quantidade de produtos vendidos. Portanto, aqui o produto X, portanto, multiplicamos as quantidades para produzir uma unidade pelas 100 unidades
No Y multiplicamos pelas 120 unidades e no Z multiplicamos pelas 80 unidades. O preço é unitário, mantém-se, e temos aqui a quantidade vezes o preço para cada uma delas. Depois, portanto, podemos organizar por matéria-prima. Basicamente, o que é que vamos fazer? Voltando um pouco atrás, nós temos aqui a matéria-prima A, não há mais matéria-prima A, portanto temos aqui esta quantidade, 800, de matéria-prima A. Depois temos a matéria-prima B. A matéria-prima B é utilizada no produto X, mas também é utilizada no produto Y. No Z já não é, mas é utilizada aqui no produto Y e no produto X. O que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que somar esta quantidade, os 600, mais os 480. Se for matéria-prima C, temos utilizada aqui no produto X, também é utilizada no Y e também é utilizada no Z. Portanto, vamos ter que somar os 3. Vamos ver então, somando, portanto, aqui temos uma organização por produto. Se organizarmos por matéria-prima, temos então estas quantidades. Portanto, a primeira é os 800, na segunda aquilo que vimos, 600 mais 480. Portanto, esta será a quantidade necessária para produzir os vários produtos. A quantidade necessária de matéria-prima B para produzir os produtos que vimos atrás. A C, a D e a E. Portanto, estas serão as quantidades para produzir todos os 3 produtos que vimos atrás. Temos o preço é unitário e temos aqui a quantidade vezes o preço. Depois temos aqui os consumos que aconteceram na realidade. Na realidade foram consumidos, portanto, os valores reais, organizados primeiro por produto, portanto, a mesma lógica, mas organizados por produto. Foram estes os consumos que nós tivemos. Portanto, o produto X consumiu matéria-prima A, B e C nestas quantidades. O produto Y, a matéria-prima B, C e D nestas quantidades e nestes preços também. Atenção aos preços também. E a matéria-prima Z, o produto Z consumiu a matéria-prima C, D e E nestas quantidades a estes preços. Podemos e depois, portanto, aqui está organizado por produto. Aqui podemos, portanto, organizar por matéria-prima. Juntamos as mesmas matérias-primas que são iguais, juntamos as quantidades, o preço, portanto, é o mesmo, o preço unitário é o mesmo, e aqui temos a quantidade vezes o preço unitário. E depois podemos calcular os desvios em função de cada produto. Portanto, basta subtrair. Subtraímos o consumo real pelo consumo que devíamos ter de acordo com as fichas técnicas. Portanto, o que serve de base o consumo que devíamos ter de acordo com as fichas técnicas. E vamos subtrair, portanto, aquilo que realmente tivemos menos aquilo que tivemos, que teríamos que ter de acordo com as fichas técnicas. E temos aqui as diferenças, portanto, os nossos desvios em quantidade, portanto, os desvios na quantidade, aqui os desvios no preço. E aqui o desvio na quantidade vezes o preço. Não multiplicamos o 2 vezes 0,14, mas sim subtraímos à mesma. Utilizamos a lógica que utilizamos quer na quantidade, quer no preço. Utilizamos a mesma lógica da subtração na quantidade vezes o preço nas colunas da quantidade vezes o preço anteriores. Portanto, fazemos isto para os vários produtos X, Y e Z. E podemos também fazer organizado por matéria-prima, portanto, cada uma das matérias-primas também subtrair, obter essa subtração, quer na quantidade, quer no preço, quer na quantidade vezes o preço, a subtração à mesma. Para calcular as percentagens, portanto, colocamos, portanto, o valor do desvio a dividir pelo valor que devíamos ter orçamentado pela ficha técnica. Portanto, e colocamos e calculamos então a nossa percentagem. Quer na quantidade, quer no preço, quer na quantidade vezes o preço. E calculamos as nossas percentagens. Portanto, aqui é organizado por produto, aqui é organizado por matéria-prima.
A mesma lógica também. O desvio, diferença entre os dois, a dividir pelo valor que devíamos ter de acordo com as fichas técnicas, que é o que serve de base, digamos assim. Na quantidade, no preço e na quantidade vezes o preço. A mesma lógica também. Depois fazemos uma análise. Aqui, por exemplo, análise dos desvios em percentagem. As matérias-primas A, C e E são as que apresentam percentagens de desvios mais preocupantes, portanto maiores. Os desvios localizam-se essencialmente no preço da matéria-prima. Temos que ver o que é que se passa com os preços das matérias-primas, o que é que aconteceu para haver desvios. Desvios em valor. Os desvios mais preocupantes localizam-se nas matérias-primas E, C e A, portanto, por ordem, trocou a ordem. As matérias-prima A tem que ser... apesar da matéria-prima A ser a que apresenta um desvio maior em percentagem, no que respeita ao desvio de valor, encontra-se apenas na terceira posição. Portanto, inverteu a ordem. Por sua vez, a matéria-prima E, apesar de ser apenas a terceira no que respeita ao desvio de percentagem, é a que maior desvio apresenta em valor. Portanto, temos que ver e levar em consideração esta diferença que houve em percentagem e em valor. Depois temos um exercício para fazerem. No exercício, além daqueles cálculos que já expliquei como se fazem, depois quando forem fazer a análise dos desvios, convém verificar onde é que se encontram os desvios mais preocupantes em valor e se são relevantes em percentagem. Verificar também se há um grande desvio nos preços e tentar perceber a origem. Por exemplo, uma crise num determinado setor provocou variações de preços nesse setor. Verificar se há um grande desvio nas quantidades e tentar perceber a origem. Pode ser, por exemplo, devido a desperdícios, a roubos, a acidentes, várias coisas desse género. Muito obrigado, até à próxima e saúde.